Você está entediado no local onde mora? Cansado de não ter uma casa rodeada por um fosso ou um jardim grande o suficiente para um desfile de elefantes? Talvez seja a hora de se mudar. Então, aqui estão algumas opções para pensar quando estiver procurando uma casa. Primeiro, você já pensou em alugar o Palácio de Buckingham? Bem no centro de Londres, o extenso palácio é um dos pontos turísticos mais visitados do Reino Unido, especialmente para pessoas que procuram um gostinho do tratamento real. No início do século XVIII, o Duque de Buckingham contratou um arquiteto chamado William Wynd para construir a Buckingham House. Sim, casa, não palácio. Era apenas o início do que viria a se tornar o grandioso palácio. Em 1761, o rei Jorge III comprou a Buckingham House para sua esposa, a rainha Charlotte. Mas foi o filho deles, o rei Jorge IV, que começou a transformar o Palácio de Buckingham na maravilha que é hoje. Talvez, na verdade, ele possa ter exagerado um pouco. O rei Jorge IV tinha muito bom gosto em decoração. Ele nomeou John Nash, um arquiteto neoclássico, para elevar a construção e seus terrenos a um monumento brilhante de luxúria. O parlamento concordou em cobrir 150 mil libras, cerca de 200 mil dólares, da conta. Mas no final, os custos de renovação saíram do controle e atingiram quase $500 mil, o que é perto de $1 bilhão na moeda de hoje. Com 775 cômodos, o palácio tem muito a oferecer, incluindo alguns recursos exclusivos que você pode não encontrar em outras propriedades do mercado, como um rio que corre abaixo dele. Antigamente, o rio Tyburn tinha muito salmão, o sonho de qualquer pescador. Hoje flui através de um canal subterrâneo, escorrendo sob o Palácio de Buckingham e seguindo o caminho por Londres. Algumas organizações de entusiastas da pesca se reuniram querendo levar o rio de volta para cima do solo. Mas isso significaria derrubar vários edifícios ao longo do caminho, incluindo o Palácio de Buckingham. Então, por enquanto, eles têm que se contentar em pescar em outros lugares. O jardim de 158 mil metros quadrados do Palácio de Buckingham tem muitos usos. É o jardim privado do rei em Londres. E também desempenha um papel fundamental em muitos eventos reais ao longo do ano. Os mais famosos eventos são as festas do Jardim Real, que podem receber até 24 mil convidados. O jardim é tão grande que 29 campos de futebol caberiam dentro de seus muros e ainda teria um pouco de espaço para receber pessoas no chá da tarde. Tem até um lago. Camelos, crocodilos, elefantes e muitos outros membros caprichosos do reino animal chamaram o palácio de lar. Durante o reinado do rei Henrique VIII, cervos vagavam selvagens por todo o terreno. Anos depois, o rei Jaime introduziu um zoológico inteiro, o que os membros posteriores da realeza aceitaram de bom grado como uma tradição. A rainha Charlotte recebeu uma zebra e 8 elefantes. E a rainha Vitória se divertiu muito montando o Jumbo, o famoso elefante do circo Phineas Taylor Burnham. Mas então, quanto custaria alugar o Palácio de Buckingham por um mês? Bom, ele tem um valor amigável de cerca de 17,5 milhões de dólares por mês. Isso significa que custaria cerca de 230 milhões de dólares por ano em aluguel. Vamos colocar esse número em perspectiva. Por 17,5 milhões de dólares, você poderia comprar o relógio mais caro do mundo, incrustado com 1.200 diamantes para você e 3 de seus amigos. E ainda sobrariam 3 milhões de dólares. Se o Palácio de Buckingham não lhe agrada, talvez outra residência real, o Castelo Windsor, possa se adequar melhor ao seu gosto. O castelo abrange mais de 54 mil metros quadrados e tem 1 milênio de história real que remonta aos normandos. O Castelo de Windsor é o maior e mais antigo castelo ocupado do mundo. Construído por Guilherme, o Conquistador, no século XI, foi o lar de 39 monarcas desde então. Era onde a rainha passava a maior parte de seus dias de folga. Alguns de seus destaques incluem uma sala para o fosso. Nos apartamentos de estado, você pode ver pinturas criadas por muitos artistas famosos penduradas nas paredes. E claro, no grande vestíbulo ficam as armas e armaduras. Eu também mantenho minha armadura no grande vestíbulo da minha casa. Então, quanto custaria alugar essa beleza?
O aluguel mensal custaria tanto quanto comprar 40 casas médias no Reino Unido sem hipoteca, o que é 13,6 milhões de dólares. Pelo mesmo valor, também é possível comprar uma ilha privada a 30 minutos da costa de Manhattan. Então, escolha com sabedoria. Se nenhum desses cabe no seu orçamento, que tal o Palácio de Kensington? É a atual casa do Príncipe William e da Princesa de Gales, no centro de Londres, perto do Hyde Park. Tem múltiplas alas e apartamentos reais que antigos membros da realeza chamaram de lar, sendo um deles a Princesa Diana. O apartamento de Will e Kate está longe do que você imaginaria quando pensa em algo normal. É mais como uma mansão dentro de uma mansão ainda maior. Uma parte dele inclui até uma torre de relógio. Em 1689, o rei Guilherme e a rainha Maria compraram a mansão em uma vila chamada Kensington por 20 mil libras, cerca de 5,3 milhões de dólares hoje. Na época, chamava Kensington House. Desde então, passa de geração a geração da realeza. A rainha Ana trabalhou na expansão de seus jardins e também construiu a Orangery, que começou como uma estufa. Agora serve como um restaurante aberto ao público. Com apenas 20 cômodos, são 121.400 metros quadrados de terreno. Dentro, há 2 salas de boas-vindas e vários estúdios para a realeza trabalhar, além de 3 cozinhas. Então, você poderia comer 3 lanches diferentes à meia-noite sem ter que abrir a mesma geladeira mais de uma vez. Além disso, o apartamento real tem sua própria academia privada e um elevador, o que é útil, pois abrange 4 andares diferentes. Alugar o Palácio de Kensington custaria cerca de 2,1 milhões de dólares por mês. Com isso, dá para comprar um Lamborghini de ponta com 770 cavalos de potência, capaz de atingir até 100 km por hora em apenas 2,8 segundos. Sobraria algum dinheiro, no entanto, porque esse carro custa apenas 1,9 milhão de dólares. Então, também daria para colocar alguns Honda Civic no seu carrinho de compras. Sandringham House é a casa de campo que a Rainha Elizabeth II muito amou. Sandringham é uma enorme propriedade que os membros da realeza usam em muitas ocasiões, já que tem recursos que vão desde pomares até um museu completo. Geralmente é onde os membros da realeza inglesa passam as férias de inverno. Fica em Norfolk, Inglaterra, a cerca de 160 quilômetros ao norte de Londres, e é construída em 20 mil acres, ou 8 mil hectares de terra. Por falar em acre, essa unidade foi medida pela primeira vez na Idade Média como o tamanho da terra que poderia ser arada em um dia com um boi. Então, para arar o terreno de Sandringham em um dia, você precisaria de 20 mil pessoas e 20 mil bois. Em 1862, a família real britânica comprou a propriedade como um retiro rural para o príncipe de Gales, Eduardo VII, e sua noiva, Alexandra da Dinamarca. Depois disso, foi passada para a rainha Isabel II. Mais de 200 pessoas trabalham na propriedade, o que inclui agricultores, jardineiros, serralheiros e trabalhadores da fábrica de prensagem de suco de maçã. Quanto seria o aluguel mensal nessa extensa morada? Aproximadamente o mesmo custo de comprar 53 cavalos árabes ao preço de 8,5 milhões de dólares. O Palácio de Versalhes, na França, era originalmente um retiro privado para Luís XIII e sua família. Sob a direção de Luís XIV, a residência real foi expandida e remodelada em imensas e ornamentadas instalações cercadas por jardins imponentes. Cada detalhe foi projetado para glorificar Luís XIV e destacar sua extravagância. Um paisagista criou jardins franceses com fontes que geravam uma ilusão de água magicamente parada, destinada a expressar o poder que o rei tinha sobre a natureza. Foi também a residência particular de Maria Antonieta. De todos os cômodos, a sala mais impressionante é a dos espelhos. É uma longa galeria alinhada com 17 espelhos que ficam em frente a 17 janelas para refletir os jardins do lado de fora. Lustres requintados brilham no teto intrincadamente pintado e as paredes são construídas em mármore branco. Quanto custa viver como Maria Antonieta por um mês? Bom, na verdade existem quartos disponíveis para alugar ao público em geral. Eles começam em 2.600 dólares.
E, com 2.300 quartos no total, o valor do aluguel de todo o local é elevado para até 179 milhões de dólares por mês. Isso é o equivalente à compra de 55 pianos de cauda esculpidos em cristal puro, que custam 3,2 milhões de dólares cada. Ok, mas você sabia que há castelos que podem ser alugados? Há um castelo chamado Pitt's Castle, na Irlanda, que foi construído há mais de 600 anos. Embora tenha mantido sua estrutura original a partir do século XV, nos anos modernos foi renovado para funcionar como um destino dos sonhos. Mas tenha em mente que é um castelo antigo de verdade, então não é um hotel 5 estrelas. Há escadas estreitas e nenhuma das salas foi projetada para ter água corrente. Ou seja, se você precisar do banheiro às 3 da manhã, vai ter que fazer uma caminhada fria. Se hospedar nesse castelo custa 145 dólares por noite. E ele está aberto para quem procura uma temporada extravagante e em estilo real. Se isso estiver mais adequado ao seu orçamento, eu entendo. Nem todos temos dinheiro para comprar 53 cavalos árabes todos os meses. Por mais cansado que você esteja, não pode dormir no Palácio de Buckingham se a rainha ainda estiver acordada. Os membros da realeza só podem ir para a cama depois que a rainha for para seus aposentos. Não é permitido tirar selfies com os integrantes da realeza. Não se sabe exatamente o motivo. Eles podem até ter uma conversa rápida com você, mas não dão autógrafos. Assim, ninguém pode forjar a assinatura real. Algumas celebridades seguem esse exemplo. Muita gente fatura muito vendendo objetos com a assinatura de famosos. Quando a rainha se levanta da mesa de jantar, todos também precisam fazer o mesmo. Essa regra se aplica a qualquer um, inclusive aos familiares, que também se levantam quando a monarca entra ou sai da sala. Os integrantes da realeza britânica precisam manter a cor natural dos cabelos. E não podem escolher cortes extravagantes, que podem mudar a sua imagem. As unhas precisam estar sempre impecáveis, e o único esmalte permitido é o rosa claro. A maquiagem facial precisa ser simples, e é proibido retocá-la em público. Todos os descendentes reais precisam obter a aprovação do monarca vigente antes de pedir alguém em casamento. Essa regra está no Ato de Casamentos Reais, vigente desde 1772. Eles também não podem comer crustáceos. Os pratos feitos com esses ingredientes muitas vezes causam intoxicação alimentar. Atualmente, não há regras rigorosas que ditam como se comportar quando for cumprimentar a rainha, mas alguns membros da realeza preferem usar o cumprimento tradicional. Os homens curvam levemente o pescoço e as mulheres fazem uma reverência. Essa formalidade consta das regras de etiqueta. Outros preferem um aperto de mãos, mas só se Sua Majestade estender a mão primeiro. Os integrantes da realeza não devem aceitar presentes de indivíduos desconhecidos, para que não devam nada a quem os presenteou. Estão autorizados apenas flores e alimentos em quantidades razoáveis, cópias de livros não polêmicos dadas pelo autor e outros objetos de pequeno valor monetário. Segundo as regras tradicionais de casamento real, as noivas precisam carregar pelo menos um raminho de murta nas mãos durante a cerimônia. A murta simboliza a esperança e o amor e deve estar presente no buquê. Os membros da realeza também precisam passar pelo controle de passaporte. Claro, não ficam em filas como os demais passageiros, mas precisam receber um carimbo em seus documentos. Todos fazem isso, menos a rainha. Ela não precisa disso, pois todos os passaportes do país são emitidos em nome dela. Quando a monarca precisa cruzar qualquer fronteira, os agentes lhe perguntam apenas seu nome completo, endereço, nacionalidade e local de nascimento. A monarca também não possui carteira de habilitação, sendo a única pessoa do Reino Unido que pode dirigir sem ter uma placa licenciada. 2 herdeiros do trono não podem jamais viajar no mesmo avião ou trem. Isso é uma garantia de que a família real terá um sucessor. Viagens familiares também são proibidas, mas a rainha Elizabeth costuma abrir exceções e permiti-las. Durante qualquer evento, ela aperta a mão de muitas pessoas. Para não pegar alguma doença, sempre precisa usar luvas. Existe uma regra sobre como empunhar uma xícara de chá. O polegar e o dedo indicador precisam segurar a parte superior da alça. O dedo médio deve pegar a parte inferior dela. E a alça da xícara sempre precisa estar posicionada às 3 horas. As mulheres da realeza devem tentar tomar o chá na mesma parte da xícara, para evitar muitas manchas de batom na borda dela. Os integrantes da família real britânica são mestres na arte do aperto de mãos.
O jeito certo de fazer isso é manter contato visual e sacudir as mãos 2 vezes. Isso é necessário para não ficar em contato com as pessoas por muito tempo e para mostrar que eles tratam todos com igualdade e respeito. Todo jantar real precisa seguir centenas de regras e protocolos. Os assentos dos convidados, a disposição dos talheres, pratos apropriados, regras de etiqueta durante as refeições e muitas outras. Por exemplo, de acordo com a etiqueta, a monarca conversa com a pessoa à sua direita durante a entrada. Quando o prato principal é servido, ela se comunica com o convidado que está à sua esquerda. Todos na família devem conhecer e respeitar os costumes, tradições e regras de etiqueta dos países que visitam. Eles também estão sempre acompanhados de um tradutor profissional que os ajuda a esclarecer quaisquer dúvidas. Em qualquer evento no Palácio de Buckingham e fora dele, as mulheres têm que tirar seus chapéus após as 6 da tarde e usar tiaras. Esse dever só se aplica às casadas. A regra a seguir não é rigorosa, mas as damas reais são aconselhadas a caminhar e descer escadas com o queixo reto e paralelo ao chão. E enquanto fazem isso, as mãos precisam sempre estar nas laterais do corpo. Uma das regras mais importantes durante viagens reais é usar roupas apropriadas. Não são permitidos itens comuns como tênis, moletons ou jeans. Todos precisam estar sempre impecáveis. É por isso que vestem ternos ou vestidos mais formais. Também é importante que coloquem elementos da cultura local em seus looks. Por exemplo, um broche de folha de bordo em uma viagem para o Canadá. A rainha precisa usar roupas de cores chamativas durante suas viagens, para que possa ser vista em meio à multidão. Existem assistentes especiais que cuidam dos looks. Eles viajam para os países que serão visitados pela família real semanas ou até meses antes e planejam quais roupas devem escolher para que os membros da realeza se misturem à paisagem e aos costumes locais. Eles verificam estampas e cores das roupas, para que elas não sejam interpretadas de forma negativa e para que não ofendam os moradores locais. Também descobrem com antecedência em que locais a rainha precisa tirar os sapatos, ou onde ela precisa de um lenço. O guarda-roupas real é bem planejado, nos mínimos detalhes. Tem sempre que haver alguma peça preta na mala durante as viagens oficiais. Se alguém da família falecer de repente, todos devem estar vestidos a caráter, demonstrando respeito e luto. Durante as viagens para outras cidades e países, eles não podem fazer o que querem. Toda visita é composta por reuniões e jantares oficiais com pessoas importantes do governo. Sobra apenas 1 hora para passear e conhecer os pontos turísticos do local. Cada passo real é planejado minuto a minuto. O horário em que o almoço começará e terminará, quando entrar no carro e daí por diante. Grande parte do descanso acontece durante os deslocamentos. A família real é obrigada a viajar pela Grã-Bretanha e pelos países do Commonwealth. No passado, isso era necessário, para que seus integrantes soubessem como as pessoas comuns viviam. Estas, por sua vez, precisavam conhecer seus governantes. Com o surgimento da televisão e da internet, essa jornada se tornou mais simbólica. As visitas demonstram que as pessoas estão protegidas. As viagens para outros países geralmente estão associadas a obras de caridade. Os membros da família real falam em conferências, abordando os problemas globais da atualidade e também estabelecem e melhoram relações diplomáticas. Quem organiza esses roteiros também tem um monte de responsabilidades. Por exemplo, um assistente especial vai a todos os países que a rainha planeja visitar cerca de 6 meses antes da jornada oficial. Neles, são estudados o estilo de vida local, a cultura, o comportamento das pessoas, os problemas atuais e a situação política e apontados os locais de risco. Os membros da monarquia precisam ter pelo menos um conhecimento mínimo sobre a vida do país que vão visitar. Assistentes talentosos nos ajudam nisso. Uma grande equipe, com uma pessoa responsável pela hospitalidade e outra pela alimentação, também chega com antecedência aos países que serão visitados. Esse time cria um cardápio individual para cada herdeiro e também instrui os chefes estrangeiros a não preparar pratos com alho ou grande quantidade de pimenta, para que os nobres não fiquem com mau hálito. Por falar nisso, sabia que a rainha não gosta de alho? Ninguém coloca esse ingrediente nas refeições dela. Um dos ex-chefes reais revelou alguns dos alimentos preferidos dela, dizendo para o mundo que ela é uma verdadeira chocólatra, mas que também gosta de bifes. A monarca preferiu manter segredo sobre isso, porque senão todos os cozinheiros só lhe serviriam esses alimentos. Os assistentes da família real também dizem para os funcionários do hotel qual é a bebida preferida de cada integrante. Médicos muito bem recomendados também vão aos países com antecedência e verificam os hospitais locais para checar a qualidade do sistema médico. Eles precisam saber onde pode haver escassez de determinados medicamentos para que possam levá-los.
Além disso, um kit de primeiros socorros preparado para cada membro da realeza fica sempre à disposição.